GP da Inglaterra de 2025 mostrou uma faceta interessante das corridas de carros, que é o caso do piloto que vence de forma culposa, ou seja, sem a intenção de vencer. Lando Norris recebeu uma vitória do colo, ou caindo no colo, já que é uma expressão mais adequada, porque Oscar Piastri simplesmente decidiu dar uma de Max Verstappen, usando aquela pequena artimanha durante o safety car e ser punido por 10 segundos, algo que o Verstappen já fez em algumas oportunidades e que por conta do próprio Verstappen essa regra foi modificada apenas e tão somente para pegar pilotos que tentam essa pequena artimanha de frear na hora da largada. Eu tô com essa voz completamente rouca e cansada porque eu tive minhas atividades de canto durante o final de semana, poucas horas de sono, vou me recuperar descansando, mas eu queria comentar com vocês a respeito dessa prova, dessa vitória do Lando Norris no GP da Inglaterra e prometo que vou dedicar um espaço específico para falar do Nico Hülkenberg, que escreveu história durante o final de semana. Olhando para o campeonato de uma forma mais ampla, a gente tem uma disputa que está polarizada entre o Norris e o Piastri. E a gente já sabe disso há algum tempo. A partir de agora, já que a gente entra na segunda metade da temporada, essa disputa pelo título vai ser pautada pelos detalhes. Os pequenos detalhes vão determinar qual dos dois será o campeão mundial. E eu que cheguei a dizer que o Norris não venceria esse campeonato, que ele não tinha mais chance e que o Piastri estava mais moldado e pronto para o título mundial, estou começando a queimar minha língua. Eu já sinto o borbulhar, o enfervecer do calor subindo na temperatura no tecido aqui da língua, porque, afinal de contas, se a gente reclama muito do desempenho do Norris em pista, a gente tem que ressaltar a capacidade de reação e resiliência que ele está demonstrando nas últimas etapas. Desde aquele desastroso GP do Canadá, o Norris está acumulando bons resultados e, se não foi a corrida mais espetacular de todas para ele, e isso porque o GP da Inglaterra foi sim interessante, a gente tem que pelo menos dizer que foi uma corrida extremamente competente do Norris e que, óbvio, contou com a incompetência do coleguinha para conseguir o resultado esperado, resultado esse que mantém ele na manutenção da disputa do campeonato. A gente também pode dizer que alguma coisa no Oscar Piastri está mudando. Será que o Piastri está sentindo a pressão que é disputar o título mundial no melhor carro com um companheiro de equipe que está na McLaren desde 2019, que, querendo ou não, mostra uma certa competência e mostra capacidade de reação sim? Será que Piastri está percebendo que não vai ser tão fácil quanto ele imaginava? E, em função disso, começa a sucumbir à pressão e começa a cometer os erros? O Piastri não saiu feliz do carro lá em Silverstone, porque ele, em algum momento, ou parte dele, entendeu que, de alguma forma, aconteceria mudança de posição, algo que não aconteceu. A McLaren entendeu que o erro que o Piastri cometeu durante o safety car é um erro dele e que não havia, nesse caso, reparação de justiça para troca de posição. E eu estou dizendo o óbvio. Ele pode até reclamar da regra, ele pode até reclamar da severidade da punição, mas a regra é a regra. Se aplica a qualquer piloto e se aplicou ao Piastri hoje. Não vou também dizer que foi uma burrice o que o Piastri fez em pista. Posso até considerar como um lapso, mas é aquele tipo de lapso que pode indicar que alguma coisa nele está mudando ou está quebrando. E o Norris, que é um piloto mais eficiente, pode se aproveitar disso para eventualmente obter a vantagem para ser campeão do mundo. Engraçado que a gente está falando sobre isso, porque não é pouca coisa que está em jogo. A McLaren tem o seu título mundial de construtores mais do que garantido. Após 12 etapas, a diferença em relação a Ferrari, Mercedes, Red Bull é muito grande. Então, a partir de agora, esses pilotos que já estavam liberados para disputar as posições em pista, eles estão mais do que liberados para brigar pelo título mundial. E a partir de agora é essa conversa.
É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora e nas próximas 12 etapas. De novo, falo sobre o Hülkenberg num vídeo à parte, mas vamos falar de outro grande perdedor do GP da Inglaterra? Max Verstappen teve um final de semana que foi do triunfo ao desastre. A gente viu muitos fãs do Verstappen falando sobre a impressionante classificação que ele fez. E sim, o Verstappen é um ponto fora da curva, ele é um piloto diferenciado justamente pela sua capacidade de extrair o carro muito mais do que o carro pode entregar. Mais uma vez, vocês viram qual foi a posição de largada do Yuki Tsunoda e como foi o desenvolvimento da corrida do Tsunoda? Então, o Verstappen está naquela situação onde ele também já está mais do que insatisfeito, já está ligando o F para muita coisa dentro da sua posição na Red Bull e teve a infelicidade da rodada, terminou na quinta posição, atrás do Hamilton, o que deixa muitas pessoas revoltadas, porque, afinal de contas, onde já se viu o maior piloto da história chegar atrás de um aposentado heptacampeão do mundo, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, a gente vai entrar na silly season, todos os indícios apontam para o Max Verstappen numa Mercedes, ele até teve, entre aspas, a sorte, ou talvez ele até desejasse que o Russell fosse melhor, mas fato é que George Russell ficou na 10ª posição, então o Verstappen não perde a sua posição de terceiro colocado no campeonato. Talvez ele quisesse isso para acelerar a tal cláusula de rescisão de contrato que ele tem na Red Bull, algo que já pode ser feito, porque a equipe dos energéticos está na 4ª posição no campeonato de construtores, o que também reforça a tese de que a Red Bull não tem um bom carro para 2025 e que o Verstappen está fazendo o que pode. Então, com tudo isso, a gente vê que estamos nos momentos finais do Verstappen na Red Bull. Se não for agora, a mudança não será nunca mais, porque não tem mais o que entregar para esse carro, ele vai chegar num ponto de congelamento de desenvolvimento e, sim, tá para mim completamente fora de cogitação colocar o Verstappen como um dos postulantes ao título mundial, da mesma forma como a gente também tem que eliminar o George Russell, que se agarrou a esperanças até agora, mas dá a impressão de que a Mercedes deu passos para trás, mesmo tendo um carro competitivo, e a gente não pode colocar em consideração o resultado do Canadá, porque ele é atípico. A Ferrari também está naquele limbo entre fazer bons resultados em corrida, mas não entregar classificações tão consistentes. A gente tem um Lewis Hamilton que está se aproximando do Charles Leclerc na pontuação, mas a Ferrari que dê a sorte de ser o segundo carro do grid disputando com Mercedes e Red Bull, nesse momento é o segundo carro, a segunda equipe na pontuação, e numa prova com tantas variáveis, com chuva, sol, as estratégias de pneus, a dúvida se valia a pena ter o pneu intermediário ou pneu macio ou médio, com tantas alternativas e tantas variáveis, a gente vê num cenário objetivo do campeonato que, sim, escreveu ou não leu, mudaram o regulamento de análise de flexibilidade de asa, descobriram lá que a McLaren estava utilizando um sistema para resfriar os pneus, mas não podem fazer nada contra isso, porque, afinal de contas, ser inteligente na Fórmula 1 e encontrar as áreas cinza é parte do avanço tecnológico da categoria, e com tudo isso, a McLaren tem sim o melhor carro do grid, de forma consolidada e consistente. Então, o GP da Inglaterra, que foi bem mais interessante do que a gente poderia imaginar, deixa como principal lição de que a partir de agora, quando começa a segunda metade da temporada, e agora a gente vai ter algumas pausas um pouco mais longas em relação ao primeiro semestre, que foi muito mais intenso e com muito mais atividades em pista. Se a gente parar para pensar que de março até julho nós tivemos 12 provas, sem falar nas corridas sprint homens locais. Então, a partir de agora, a conversa é: quem será o campeão do mundo? Oscar Piastri ou Lando Norris? Qual dos dois está realmente pronto para conquistar o seu primeiro título mundial? E
Que bom que teremos um novo campeão do mundo depois de sequências de pilotos, de 2 pilotos dominando a categoria, e aí eu estou falando de Lewis Hamilton e Max Verstappen. É uma disputa, e eu sei que é uma analogia até um pouco condescendente em relação aos 2, mas dá para dizer que, mesmo com um duelo de gerações, a gente testemunhou Messi e Cristiano Ronaldo na Fórmula 1 com essa sequência de títulos entre Hamilton e Verstappen. Teremos um novo campeão do mundo, mas será que Zac Brown tem razão naquela fala até um tanto quanto piadística, quando ele afirmou lá atrás que estamos testemunhando a era Lando Norris? Muita gente deu risada dessa afirmação do Zac Brown, mas pode acontecer. Eu posso queimar a língua com o Norris como campeão do mundo. Eu ainda aposto as minhas fichas no Piastri, porque seria bem interessante ver o piloto promissor, um dos prodígios da categoria, o cara que venceu títulos nas divisões de base nas primeiras tentativas, ser o novo campeão mundial. Mas se eu tiver que queimar a língua com Lando Norris, e se eu tiver que vir aqui pedir desculpas públicas se ele for campeão do mundo, vai ser uma das histórias também bem interessantes da categoria, uma das grandes histórias de 2025, em um campeonato que está bem mais interessante do que poderia ser. Como o último campeonato do atual regulamento de motores híbridos, dá para dizer que sentiremos saudades de 2025? Na minha opinião, já dá. Isso já é possível. Então vamos aproveitar as próximas 12 etapas, porque a batalha entre Piastri e Norris pode sim entrar para a história. Aliás, a McLaren fez história no GP da Inglaterra, porque essa é a sequência mais longa de vitórias de uma equipe dentro do escopo da Fórmula 1, desde a sequência entre Prost e Senna, os pilotos se alternando entre vitórias, no caso Norris e Piastri, vitórias consecutivas do mesmo carro, da mesma equipe, desde Senna e Prost em 1988. Então, temos a história sendo escrita diante dos nossos olhos sobre vários aspectos. E sim, no vídeo de amanhã eu vou falar 10 minutos sobre o histórico terceiro lugar do Nico Hülkenberg e o quão importante e significativo é essa classificação dele e da Kick Sauber para o contexto geral da Fórmula 1 e até mesmo para os contextos de nossas vidas, porque o Hülkenberg entra para a lista daquelas pessoas que persistem, insistem e não desistem, mas vencem.